Marcela, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana? Bem, graças a Deus. Prazer. A Marcela, para quem não sabe, ela é esposa do Cláudio, meu grande irmão. E a satisfação de receber você hoje e a oportunidade de fazer essa live, explicar um pouco mais. Porque assim, Marcela, a gente tem temas que eu chamo de tema de açougueiro, sabe? Que até o cara do açougue, não, sem desprezar o cara do açougue, mas o que eu quero dizer é que em qualquer lugar existe o debate sobre determinados temas, né? E o direito penal tem isso, ele é apaixonante por causa disso. Tirando da sua área, jogando pra mim. Porque o direito penal, ele... Veja, a gente sabe decor detalhes dos mais sórdidos do caso de Susana Richthofen, de casal Nardoni. Então, certas coisas ficam gravadas, né? Caso Bernardo, Boate Kiss, enfim, a gente lembra de coisas que aconteceram há pouco ou há muito tempo, porque marcam. O ser humano ele tem essa fixação pelo homicídio. E aí, pra gente não ter essa opinião de bar, opinião de açougue, opinião comum, senso comum, é legal a gente se aprofundar em detalhes mais técnicos, em conhecer mais técnica. E por isso que eu convidei, né, quando eu descobri que ela estava interessada em trabalhar nesse assunto, nesse tema, e estava começando nessa parte de visibilidade, de canal do YouTube, inclusive vamos deixar depois na descrição tanto o canal do YouTube dela quanto o Instagram dela. Peço para que vocês se inscrevam e sigam. Eu então tive essa ideia de trazê-la para que a gente converse de uma forma técnica sobre as questões dessa fatalidade, né, dessa tragédia que aconteceu. Não estamos diminuindo a lamentação que temos pelo caso, mas sim fazer um olhar crítico, técnico sobre o assunto. Perfeito? Perfeito. Quer se apresentar? Meu nome é Marcela Palhares, né? Para quem não me conhece, eu sou arquiteta e sou engenheira de segurança do trabalho, especialista na proteção contra incêndio. E aí surgiu a ideia de fazer essa live com o Renan, explicando a parte técnica, né? Se houve falha na resistência dos materiais, quais foram as consequências das falhas de segurança que resultaram na morte dessa criança, nessa fatalidade. E o Renan vai falar da parte dele, a parte mais criminal, mais responsabilidade de quem foi o responsável por esse acidente. Bom, antes de mais nada, eu acho que realmente eu vou falar um pouco da parte de direito e depois eu vou jogar para você para ver se cabe ou não cabe. Explica pra gente a parte técnica e se caberia daí uma responsabilização de outro que não a Mirtes, tá? Pessoal, bom, todos sabem o caso do Miguel e da Mirtes. A Mirtes é a patroa que não tirou o menino do elevador, que estava lá em razão da quarentena, e o menino estava acompanhando então a sua mãe. Falando isso talvez para a posteridade, porque hoje todo mundo sabe os detalhes, né? Mas ficou constatado que a Mirtes tentou retirar o menino do elevador algumas vezes, ele não saiu na derradeira vez, eles apertaram os botões. De acordo com a última perícia técnica, ele conseguiria alcançar todos os botões do elevador, né? Inclusive o mais alto. E o que aconteceu foi o que ficou constatado que tratou-se de um homicídio culposo. Desde o início, a Mirtes foi para a delegacia e ali foi presa em flagrante pelo homicídio culposo. Teria agido então com negligência, certo? E aí ela teria causado a morte do menino. A gente está vendo muitos movimentos de artistas, a própria população em geral faz uma pressão muito grande, pedindo justiça, clamando, bom, justo, ela está respondendo o processo solta e tem que responder solta. Porque a gente tem que analisar que o artigo 121, parágrafo 3º, inciso... Aliás, é o parágrafo 3º, que vai falar a respeito do homicídio culposo, ele vai dizer o seguinte: se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. E aí o artigo 44 vai dizer que as penas restritivas de direitos são autônomas, substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade, se o crime for culposo, independente da pena. Então, necessariamente, não vai ser uma pena privativa de liberdade, vai necessariamente ser uma pena restritiva de direitos. Então, se lá no final ela vai prestar um serviço comunitário, por que ela vai ficar presa agora? Entende? Então, se na pior das hipóteses, que é a condenação,
ela vai ser condenada a uma prestação pecuniária junto com uma prestação de serviço comunitário, restrição de final de semana, restrição de período noturno, tornozeleira, enfim, alguma coisa que não é cadeia, que não é prisão, 4 paredes. Então por que ela vai responder o processo durante o processo ela vai ficar presa? Então é justo que ela fique solta. Eu não sou contratado por ela, não estou aqui fazendo apologia ao que ela fez ou defendendo, eu realmente sou um advogado que só trabalha com um contrato de honorário assinado. Mas a gente está aqui analisando o direito. E pelo direito ela não pode estar presa. E é incrível como as pessoas estão fazendo esse clamor. Vai fazendo esse clamor, daqui a pouco o homicídio culposo vai ser pena restritiva de liberdade. Cuidado com aquilo que você abre mão. Cuidado com o direito fundamental que você um dia conquistou e que hoje está querendo, por questão midiática, abrir mão e cedendo essa pressão. Tá? E aí então, vi até a própria OAB de Pernambuco está fazendo uma pressão para que seja para o Ministério Público apurar a questão da Mirtz aí em relação a ela ter ou não ter registro na cidade onde o marido dela é prefeito, né? Aí tem uma questão de nepotismo, etc. Mas cabe à OAB, Comissão de Direitos Fundamentais, ficar em cima da OAB para acusar? Até onde eu sei, eu fiz uma faculdade de Direito, me especializei para tirar a OAB para defender. E aí agora a gente vê comissões formadas pressionando o Ministério Público para acusar. Isso para mim é uma grande holofote midiático, é isso que acontece. As pessoas querem, todo mundo está tentando puxar, aí é triste, né? Pega a morte de um menino, 5 anos de idade, e tenta se promover em cima disso. Essa é a minha opinião, tá? Aí, vamos analisar. A culpa no homicídio culposo, na verdade qualquer crime que seja culposo é imprudência, negligência ou imperícia. Daqui a pouco eu vou jogar para você nessa questão. A mãe, né, a Mirtz, a patroa, ela está respondendo pela negligência. Ela não poderia ter deixado o menino sozinho no elevador porque ela causou então a morte dele. Eu acho que vai até tentar quebrar isso e dizer que a ação dela não teve conexão com o resultado. A boa defesa vai tentar trabalhar nisso. E aí, zerar de pena. Nem serviço comunitário ela faria. Talvez seja mais diplomático ela fazer por questão de opinião pública. Né? Faz logo, presta um serviço comunitário, faz algo devolutivo para a sociedade, mostra, faz como uma questão de exemplo. Mas se ela quiser bater o pé e dizer que não teve conexão entre a ação dela e o resultado, pode acontecer também ser uma tese defensiva. Mas, analisando o que a perícia disse a respeito da grade do ar-condicionado ter cedido, e se ela cedeu, isso responsabilizaria a empresa também pelo homicídio culposo? Então, se eu encosto no parapeito aqui do escritório, o parapeito cede, eu caio e morro, a empresa que instalou o parapeito pode ser responsabilizada por isso? Se estava sendo feita a devida manutenção, etc. Porque senão você joga para o síndico, né? Se não foi feita a manutenção, o síndico vai responder. Mas se foi e cedeu, eu posso brigar com quem fez o material, com quem instalou o material? Não seria tão responsável quanto aquele que deixou subir o elevador? Então agora eu passo para você, Marcela, gostaria de saber a respeito disso. A gente tem uma visão mais da análise do risco para chegar à conclusão exatamente do que aconteceu. É o mesmo embasamento que a perícia ela usa ali na hora de fazer a avaliação dela. Existe uma norma que trata somente das características e componentes do guarda-corpo, que é a NBR 14718. Ela diz que o material tem que ser resistente, ela pode ser de vidro, pode ser de grade, que era o caso daquele material em si, né? Mas são diversas consequências de erros que gerou naquele acidente. Primeiro, o que você disse da altura do menino e conseguir apertar os botões dos elevadores. Eu tive acesso à planta do prédio. Esse elevador é um elevador, além dele ser de serviço, é um elevador de emergências. Então, no caso, qual a diferença desse tipo de elevador? O elevador de emergência é alimentado separadamente dos demais elevadores para, no caso do incêndio ou pânico que venha precisar interromper a alimentação geral do edifício, o elevador continuar operando normalmente. Então, quer dizer, mesmo que no caso de pânico, aquele elevador estaria sendo utilizado por todos os condôminos ou até crianças para evacuar o espaço. Certo. Né?
Então o menino entra, a primeira mãe tenta ali, a patroa tenta ali dialogar com o menino, consegue tirar ele, depois ele entra de novo. A área que ele teve acesso é uma área em que todos os pavimentos possuem para colocar os condensadores de ar-condicionado. Esse acesso, a porta desse acesso estava trancada. O que a perícia detectou é que, primeiro, ele pulou uma janela de acesso. Essa janela ela tem um peitoril ali mais ou menos de 1,10 m, 1,20 m, está... É padrão? É padrão. Tá. No mínimo 1,10 m. Então, vamos falar assim, de uma questão de construção, eu entendo aqui de longe que está dentro da norma. Okay. Né? A construtora provavelmente deve ter seguido essa altura. Então, primeiro que ele conseguiu pular aquela janela. Então, vamos avaliar. E aí deu acesso àquela área de ar-condicionado, que também é isolada. Mas, primeiro, faltou a proteção da janela. Tudo bem que ela se dá para um outro cômodo, mas poderia ter sido prevista uma tela de proteção, né? O segundo erro foi que naquela área tinha o peitoril e o guarda-corpo, que é onde o menino caiu. Uhum. Também, aparentemente, está numa altura dentro das normas. O que acontece? Vem a segunda barreira, né? Que seria a tela de proteção ali ou aquele peitoril até em cima. Se era uma área exclusiva para máquinas, por que não poderia ter aumentado um pouco mais a segurança ali? Né? Não é uma área para criança, ela está bem isolada, então acredito que... Deixa eu falar, aproveitando, fica a dica para você que cuida, você que é síndico, tem um prédio que tem uma área semelhante àquela que aconteceu, analise a opção, a proposta, até aí vocês trabalham com isso? Trabalho, sim. Analise a opção, a proposta de eventualmente subir, aumentar a proteção deste local de guarda ar-condicionado. Porque eventualmente pode acontecer no seu prédio e agora que você sabe que isso pode ocorrer, responsabilidade sua prevenir. Não é só a questão da criança. Qualquer pessoa que talvez estivesse fazendo uma manutenção de ar-condicionado, tivesse um mal súbito, poderia cair. Né? Talvez ele esteja ali numa escada, mexendo numa condensadora um pouco mais alta, ela pode cair e aquela altura do guarda-corpo não ser suficiente. Então, vale a pena, além da norma, pensar mais na segurança, não só atingir ali o que a lei e as normas exigem. Né? Então, tudo indica, pela análise da perícia, que o menino pulou aquela área e aí ele começou a chamar a mãe ali. Primeira observação, o guarda-corpo ali daquele local, ele tem as longarinas longitudinais que a gente fala. Tem como eu falei, são diversos materiais, então tem grade, vidro naquele caso era um material de alumínio e as grades longitudinais, na horizontal. Esse tipo de guarda-corpo, para quem possa ter acesso de crianças, ele não é recomendável, porque a criança pode fazer a escala ali, né? Então, até já se pede que não venha ter nenhum adorno, nenhuma saliência que a criança possa usar como um apoio para a escala. Né? E ali, apesar de ele ser bem fininho, as aletas, acredito que sapato comum não entre ali, mas o pé de uma criança, que é um pouco mais fino, consegue entrar. E foi o que aconteceu. Então, provavelmente, ele foi escalando, acho que 2 ou 3 barras ali para baixo, ela despencou. No que ela despencou, ele desequilibrou e caiu. Né? Agora, a NBR diz que, além da instalação, projeto, essa é uma responsabilidade do fabricante do guarda-corpo. Porém, a manutenção, ela passa a responsabilidade para o usuário. Então, certo. O correto... Aí seria o síndico. Seria o síndico. Então, mas se ele está na manutenção correta, entendeu? Sim. Por exemplo, um exemplo completamente paralelo, mas é que tem na minha casa. O filtro de água. Ele tem uma manutenção de 6 em 6 meses. Se eu faço a manutenção de 6 em 6 meses e a água está com algum problema, o responsável por isso é a empresa que faz a manutenção e não eu que sou o proprietário dela, entende o que eu quero dizer? Sim. Então, fazendo paralelo com a questão do parapeito, se está sendo a manutenção feita corretamente, eu acho que isso estão pegando bastante no caso da Botkiss. Se a manutenção do bombeiro foi feita corretamente, entende? Exatamente. E aí tem muita gente sendo responsabilizada porque não estava correto. E eventualmente, eu já não sei dizer os detalhes, eventualmente tem o laudo de correto, mas não foi feita exatamente a análise, né? Isso também acontece muito. Então, assim, o que eu vejo da minha análise, também junto com o pessoal que fez
a perícia lá, né? Vai sair o laudo depois conclusivo sobre o que as causas, né? O que exatamente aconteceu ali. Mas, com relação ao guarda-corpo, eu não acredito que tenha sido feita manutenção, até porque, assim, é bem brasileiro, né? Todo mundo só age ali o que exatamente a norma pede, um ou outro que tem uma segurança um pouco mais, mais restritivo, né? Observa mais essa parte de segurança e acaba fazendo. Mas, de uma maneira geral, todo mundo instala e deixa ali. A hora que começar a aparecer ferrugem ou alguma coisa, eu vejo que eu faço. Sim. Né? Mas a gente está numa área litorânea, né, que tem a ação da corrosão pela maresia. É verdade. Né? Tem a movimentação, o que aumenta a necessidade da manutenção, na verdade. Né? Por mais que o material ele seja em alumínio, receba talvez ali o tratamento inoxidável, corre-se o risco da própria movimentação do prédio, da pressão do ar naquele local, do próprio apoio das pessoas ali em cima do guarda-corpo. Então, tudo isso vai causando um desgaste natural do equipamento. Né? Então, hora ou outra tem que passar por uma inspeção, ver se realmente precisa de uma manutenção preventiva ou substituição de alguma peça. O que parece, essa parte eu não consegui encontrar ainda, se houve uma quebra do guarda-corpo, né, da parte ali que se soltou, ou se só soltou aquela grade. Uhum. Né? Então, talvez não houve falha na barra em si, mas nos fixadores, no parafuso. Sim, né? sim. A gente não tem todas as informações, mas assim, a gente tem as imagens, né? Se aquelas grades fossem na vertical ao invés da horizontal, já seria suficiente para ter evitado aquilo? Ou não poderia dizer isso? Não suficiente, mas talvez ela teria conseguido evitar. Até porque se ele tinha altura para pular a janela, talvez ele tivesse conseguido escalar na vertical, mas a dificuldade seria bem maior. Então talvez ele teria ali encontrado alguma coisa para se apoiar, né, e não teria evitado o acidente. Bom, uma análise final, já imaginando aqui, seria possível, além da Mirtes, que hoje responde pelo processo como homicídio culposo, além dela, responder outra pessoa, como a empresa ou o síndico do prédio, pela negligência também, não seria nem imprudência nem imperícia. Seria eventualmente a empresa, imperícia da empresa de ter instalado de forma errada, de ter permitido a corrosão, ou até mesmo do síndico. É possível que outros também sejam responsabilizados por isso? A NBR ela fala que a responsabilidade da manutenção é do usuário. Então, o usuário, como ali era uma área comum, a responsabilidade é do condomínio. Né? Pela planta você percebe que são 2 apartamentos por andares, então a casa de máquinas era para as 2 unidades, os 2 apartamentos. Ela é privativa daquele andar, porém uso comum dos 2 apartamentos. Então entende-se que a área comum é responsabilidade do condomínio, então daquela gestão que está ali. Houve falha de manutenção, houve talvez imprudência, né, de não ter chamado ninguém ali para averiguar esses itens. Não sei se existe, por exemplo, um checklist de manutenção, de tempo em tempo olhar esses equipamentos. É que realmente existe essa falha, né, de achar que comigo nunca vai acontecer, então acaba passando desapercebido. A grande maioria das pessoas pensa o quê? Eu coloquei um guarda-corpo ali e eu estou seguro. E agora vamos pensar, a gente está falando da famosa Torre Gêmeas, né? Eles chamavam aqueles prédios de Torre Gêmeas. Trata-se de apartamentos de prédios de altíssimo luxo de Recife, né? Uma das capitais mais movimentadas aí do país. E então a gente fala de um prédio de altíssimo luxo, de uma cidade muito rica e que não tinha manutenção adequada. Imagina o Brasilzão adentro, né? Imagina todos nós, imagina o meu prédio, imagina o seu, imagina onde a gente tem acesso, né? Então, se lá não era feito, imagina no resto dos lugares, né? Com certeza. Inclusive, outros lugares de acesso público, né, de áreas comuns. A gente está falando de um prédio residencial,
mas cabe aqui lembrar de shopping center, passarelas, né? Então, quando às vezes você vai trabalhar para uma empresa, prestar um serviço, mas o guarda-corpo não é adequado, você precisa preencher, inclusive entre uma longarina e outra, um balaústre que a gente chama, né, que são aqueles componentes de fechamento do guarda-corpo, ele tem um espaçamento mínimo, quer dizer, máximo que tem que ter entre uma abertura e outra, que é 11 centímetros, justamente para dificultar a criança passar por aquele espaço. Então, não é raro a gente encontrar guarda-corpo com espaçamento maior. Olha, precisa fazer o fechamento, você que vai tirar o laudo do bombeiro, e até para a sua própria segurança. Então, o brasileiro já tem aquele jeito, mas precisa mesmo, mas não... Não pode. Existe uma norma, né, a ser seguida, e é para seguranças. Se fosse apenas estético, ok, mas não, quando você tem um desnível, ele é para qualquer pessoa, não só criança. Você não sabe quando você vai ter um mal súbito encostado no guarda-corpo do seu prédio, da sua sacada, né? Já vimos aí vários acidentes, pessoas dirigindo e de repente tem um mal súbito e bate. A gente está sujeito a esse tipo de acidente. Então, se ele é para proteção, ele é um item essencial. Então fica a dica, sempre que você tiver uma necessidade, um ambiente em que haja a opção de colocar ou não a proteção, coloque. Na minha casa, no meu apartamento, assim que a gente entrou, um dos motivos que a gente foi para ele foi justamente a paisagem, né? A vista era muito bonita. E sempre tive para mim que tela de proteção atrapalharia um tanto quanto essa vista. Poxa, mas eu vou preferir a vista ou a vida do meu filho? Exatamente. E eu me lembro que o síndico, né, o Hortência, ele me chamou e falou assim, Renan, coloca a tela. Eu coloquei no meu. E aí então era óbvio que a gente ia pôr a tela. Mas a tela, ele falou assim, eu coloquei no meu, eu não tenho filho. Meu filho tem 20 anos, meu filho mais novo, né? Mas às vezes vem uma criança aqui na minha casa e aí eu não quero ter a preocupação dela se arriscar, e até mesmo adultos, né? Então, veja, você pode não ter criança na sua casa e achar linda aquela vista aberta, mas eventualmente pode ir alguém lá ou pode ter a questão do mal súbito, né? Então você consegue evitar esse tipo de problema colocando equipamentos corretos de proteção. Com certeza. Só para concluir, da minha parte, as pessoas que querem, que falam assim, Renan, mas ela não foi culposo o homicídio, foi doloso, ela queria matar o menino, apertando o 9º andar e já prevendo que ele poderia cair. Ela fez tudo isso de caso pensado, porque se ela não quisesse matá-lo, ela teria então colocado... O que aconteceu? Caiu aí? A sua, dela que tá ali. Pode continuar na sua, que eu vou arrumar aqui. Se ela não quisesse que ele morresse, teria então apertado o térreo para ele descer e não apertado para cima. Bom, existe a figura do dolo eventual e da culpa consciente. O dolo eventual é aquela que você prevê o resultado danoso, ou seja, ela apertando o 9º andar, ela previu que ele poderia cair e morrer, e fala, não me importa, se ele morrer, é o famoso dane-se, né? Tá. Por outro lado, se for o caso da pessoa prever o resultado danoso e dizer, mas isso não vai acontecer, aí é a culpa consciente, né? E aí acontece, danou-se, né? Não dane-se e o danou-se, tá? Então, seria o caso da culpa consciente. Por qualquer ótica que se olhe, está muito mais próximo da culpa consciente. A pessoa acordou de manhã e falou assim, vou matar o menino apertando o 9º andar. Então, essa é a minha opinião como advogado. De fato, ela deve responder ou por culpa, homicídio culposo, ou por, eventualmente, até mesmo fato atípico por falta da conduta dela ter conexão com o resultado, tá? E se for para ter conexão com o resultado, a gente pode pensar, eventualmente, na culpa aí do síndico que não mantinha devidamente os equipamentos em dia, né? E aí a gente pode pensar nessa responsabilidade dele. Não penso na responsabilidade criminal, uma vez que não pode ter responsabilidade objetiva no direito criminal, mas vai saber, né? Hoje em dia, com esse espírito inquisitivo, é capaz até do Ministério Público oferecer denúncia contra o síndico também. Marcelo, considerações finais?
Vamos abordar agora o laudo da conclusão, né, da perícia, para ver o que exatamente houve. Mas todo acidente ele não acontece por acaso. Apesar das pessoas colocarem ali acidente, acontece com qualquer um, ele pode ser evitado. O que a gente vê ali é uma sequência de erros, né? Ele pegar o elevador sozinho, ele conseguir apertar o nono andar, pular primeiramente a janela, depois ter ali o guarda-corpo e a falta de proteção e barreiras para impedir esse tipo de acidente. Então, ficar atento, né? Sempre estar fazendo as manutenções, olhar de uma maneira mais cuidadosa para todos os tipos de equipamento, como que eles podem ser evitados, né? Principalmente as mães, aí eu acho que a grande maioria são as maiores preocupadas com esse tipo de acidente, né? E, além desses, os domésticos. Então, consegue ter uma visão mais ampla de como impedir um acidente. Então, passar a olhar a partir de hoje todos os pontos que possam causar um acidente. Causada, a gente fala causar, né? Quer dizer, houve uma causa, né? Alguém causou aquele acidente. Eu tô olhando com esse sorriso porque, olha que interessante, as considerações finais dela, em nenhum momento falou a respeito de tirar ou não a criança do elevador, de levar ou não a criança para o trabalho. Então, essas considerações, que são as únicas que as pessoas falam nas mesas de bar, não foram trazidas hoje à baila. Isso fica a critério desses outros debates que vocês vão participar. Aqui você teve acesso a esse debate extremamente técnico, extremamente voltado para a questão da segurança nesses ambientes de emergência, saída de emergência e, no caso, também aí do ar-condicionado. Agradeço muito sua presença, espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque é legal que as pessoas tenham acesso a essas informações técnicas e não só o debate do açougue, né? Isso mesmo. Eu que agradeço, Renan, a oportunidade. E vamos ver se junto a gente consegue, né, abrir, como você disse, existe uma manipulação ou talvez até uma apresentação da mídia em cima disso, assuntos polêmicos, de quem é a culpa, mas a patroa levou o cachorro, né, pediu para levar o cachorro para passear, então se põe ali, quem é mais importante, o cachorro ou uma criança? Não é esse tipo de discussão que vai levar ali a um senso comum de pedir para as pessoas terem um pouco mais de cuidado e aplicar em cima do que resultou o acidente, que foi a falha do equipamento, que foi a falha de uma manutenção, foi a falha de uma avaliação, né? Então, começar a abordar critérios que sejam mais amplos do que só uma discussão. Isso eu acredito, até pensando, a gente está vivendo um momento de Black Lives Matter e aí implicou em tudo isso também, culminou, né, da questão, trouxe à baila a questão do racismo, preconceito. Eu acredito muito no preconceito econômico, né, porque o negro rico, ninguém tem preconceito contra ele. Agora, o pobre pode ser branco, pode ser negro, que ele vai ter preconceito. Mas aí margem para uma nova live, vamos deixar isso para outro dia. Agradeço muito, vamos sim combinar uma próxima vez e trazendo aí temas pertinentes. Pessoal, agradeço muito também vocês que tiveram a paciência de assistir. Sei que alguns vídeos vão ficar fracionados porque caiu, voltou, não sei, mas depois a gente se descobre. Beleza? Um grande abraço, tenham todos um final de semana perfeito. Feliz Dia dos Namorados, aproveitem bastante e sucesso. Sucesso, Dia dos Namorados, sucesso. Sucesso.